Cara, esse videozinho vai ser bom, viu? Assiste ele porque ele envolve uma das dúvidas mais frequentes de cinemática e uma das confusões mais comuns. O contexto aqui, na verdade, ele era... Pô, grudou, não tem no meu pé aqui, rapaz. O contexto aqui era sobre MHS, beleza? Mas tem a ver com a dúvida mais comum dos fundamentos da física, cara. Se liga só que interessante essa pergunta. Como eu disse, o contexto aqui, ó, é lá do módulo B15, cara. Isso aqui é o B15, é o frente B do Lições de Física, é um módulo sobre MHS. Então aqui a gente está estudando a cinemática e a dinâmica do movimento harmônico simples. Esse é o contexto, ok? Beleza. Nesse contexto, nosso fiel escudeiro José Antônio Neto mandou o seguinte: se a força restauradora está diminuindo na medida em que o bloco se aproxima, né, da posição de equilíbrio, por que há aumento da aceleração, já que há aumento na velocidade? Essa premissa está errada. Olha o que ele afirmou. Ele falou que ele está afirmando que há aumento na aceleração, ele quer entender o porquê, e ele está afirmando que há aumento da aceleração por quê? Porque a velocidade está aumentando. Só que o fato da velocidade aumentar não quer dizer que a aceleração está aumentando, não. Quer dizer que tem aceleração, mas ela pode estar diminuindo. Vamos lá, vamos te dar um exemplo aqui, cara. Primeiro fora do MHS, depois a gente volta para o MHS, porque como eu disse, essa dúvida sua, a origem dela não está no MHS. Ela está na distinção entre os conceitos de velocidade e aceleração e como que uma coisa influencia na outra. Vamos lá. Só lembrando aqui então, né, cara? A aceleração mede justamente o tanto que a velocidade muda à medida que o tempo passa. Você mede isso em que unidade? Metro por segundo, que é a unidade de velocidade, por segundo. Ou metro por segundo ao quadrado, perfeito? Ou seja, o que significa aceleração da gravidade? Que é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou de 10 metros por segundo. Significa que você ganha 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo, ou perde, né? Depende se você está indo a favor ou contra ela. Perfeito, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, então, meu camarada. Vamos pensar num cara que se move aqui, sei lá, a velocidade inicial dele é 1 metro por segundo. Digamos que ele está acelerando, ok? No talo aqui e tal, com a aceleração dele, cara, é de 5 metros por segundo ao quadrado. Pode ser? O que significa? Significa que daí 1 segundo ele ganha 5 metros por segundo de velocidade. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui é t igual a 0, vou fazer aqui, ó, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, opa, t igual a 2, t igual a 3. Olha só que interessante, meu camarada. Veja bem, esse movimento não vai ser uniformemente variado, tá? Essa aceleração ela vai mudar. Nós vamos alterar ela aqui e vou te mostrar como que ela vai mudar. De novo, você não precisa saber em detalhe, estudar e fazer conta no movimento de aceleração variável, mas eu vou te mostrar um exemplo aqui só para você entender o contexto. Perfeito? Vamos lá. Então, de novo, estou em t igual a 0. Se eu tenho essa aceleração, irmão, significa que no próximo segundo, que seria aqui então, né? Estou aqui, eu ganhei velocidade. 5 metros por segundo de velocidade. 5 mais 1, minha velocidade agora vale 6. Caramba, ganhei muito, né? Deixa eu diminuir esse vetor aqui então. Se esse aqui representa 1 metro por segundo de velocidade, ele tem que ser bem menor do que o outro, né? Tem que ser 6 vezes menor do que o outro, para ser mais exato. Não é isso? Tá aí. Só que agora, vamos dizer que o cara tirou um pouco o pé do acelerador. Ele tirou um pouco o pé e a aceleração dele aqui, daqui para frente, não vale mais 5. A aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração diminuiu. Concorda? Mas eu continuo tendo aceleração. O que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Esquece o passado aqui. Meu irmão, se a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo, ele ganha 3 metros por segundo de velocidade. Ganha porque a aceleração está a favor do movimento. Então, se ele tem 6, 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Pô, bicho, então aqui agora, nesse instante, a velocidade dele vale 9 metros por segundo. Então, ele ganha bastante velocidade. Vamos botar o t igual a 3 um pouquinho mais para frente aqui, ó. Beleza ou não? Tá comigo aí, José? Pegou a ideia? Eu acho que já ficou claro aqui, então, talvez, o erro na sua premissa. Sim ou não? Porque olha que doido. A aceleração diminuiu. Eu estou acelerando menos. Mas a velocidade continua aumentando. Por quê? Que estranho. Por que essa aceleração diminuiu? Cara, é porque a aceleração ela já é a mudança da variação da velocidade. Se a minha aceleração está aumentando, significa que minha velocidade aumenta cada vez mais. Se a minha aceleração diminui, minha velocidade continua aumentando, mas ela aumenta cada vez menos. Mas ela continua aumentando. Sacou? Então, assim, sei lá, se você quiser fazer uma analogia com um sistema bancário. Então, assim, você está ganhando dinheiro ali na sua conta. Os juros tá estralando, beleza? Você está com um dinheiro, 1 milhão na conta, meu, e você está num investimento lá que os juros é 10% ao dia. Sacou? O que é esses juros? É a taxa com que o seu dinheiro vai se multiplicar, não é? Com que você vai ganhar mais dinheiro. Então, 10% ao dia, você está ganhando muita grana. Aí o juros diminuiu.
diminuiu para 3% ao dia. Você continua ganhando dinheiro, não continua não. Então, a taxa de juros aumentou, a taxa de juros diminuiu, seria a aceleração diminuir. Quer dizer, você perdeu dinheiro? Não, só se a taxa de juros ficasse negativa. Agora a taxa de juros é menos 2%. Pô, bicho, aí agora o investimento ficou ruim. Menos 2%, aí sim você está perdendo. O que significa a minha aceleração mudar de sinal? Então, pegou a ideia? Se os juros é 10% ao dia lá, inventei, totalmente fictício, mas enfim, se é 5% ao dia ou 3% ao dia, tanto faz, você continua ganhando dinheiro. O que muda é que em um você ganha mais, outro você ganha menos, é isso. Quando minha aceleração é 5 metros por segundo, eu ganho 5 metros a cada segundo, eu ganho mais. Seria os juros altos aqui. Se ela aumentou, se ela diminuiu para 3 metros por segundo, eu continuo ganhando 3 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Se, por exemplo, vamos dizer que daqui para frente, ela diminuiu e minha aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. E vai continuar. Então agora minha velocidade diminui? Não, ela continua aumentando, mas ela aumenta de 1 em 1. Então no próximo segundo, minha velocidade foi para quanto? Beleza? 10 metros por segundo. Então enfim, acho que ficou claro aqui qual é o princípio. Beleza? Olha o que você falou. Sua pergunta foi, quando ele está chegando na posição de equilíbrio, por que há aumento de aceleração já que há aumento de velocidade? Isso está errado. Essa construção que você fez que é a velocidade está aumentando, então a aceleração está aumentando. Essa aí está equivocada. Beleza? Aumento de velocidade não implica em aumento de aceleração. Não implica. Aumento de velocidade, então, implica em quê, Guizoli? Implica que existe uma aceleração positiva. Se ela está aumentando ou diminuindo é pouco relevante. O que significa uma aceleração positiva? Uma aceleração positiva é uma aceleração, supondo que essa velocidade é positiva, né? É uma aceleração que é a favor da velocidade. Foi o que eu disse. Se eventualmente em algum momento aqui, ó, a minha aceleração ficasse negativa, vamos supor que minha aceleração agora é 2 metros por segundo para lá. Mudou de sentido. Se mudou de sentido, mudou de sinal. Então ela seria menos 2. O que significa menos 2? Significa que ela vai diminuir 2 metros por segundo da velocidade do nosso camarada. Então no próximo segundo, em t igual a 4, quanto que seria aqui então a nossa velocidade? 10 menos 2, aí sim 8. Caramba, aí sim agora a minha velocidade diminuiu. Então o que eu preciso para a minha velocidade diminuir? O que eu preciso para a minha velocidade diminuir não é ter uma aceleração que aumenta ou que diminui, é ter uma aceleração que se opõe ao meu movimento. Sacou? Ah, tá. Então, percebeu a diferença? Velocidade de um cara estar aumentando não quer dizer que a sua aceleração está aumentando. Está aqui um ótimo exemplo em que a aceleração diminui e a velocidade aumenta. Isso sempre acontece desde que a aceleração continue a favor da velocidade. Se a aceleração eventualmente inverte o seu sentido, ou seja, troca de sinal, aí sim ela passa a se opor ao movimento e passa a gerar diminuição na velocidade. Perfeito? Ficou claro, cara? Gastei bastante tempo aqui, eu nem falei de MHS, porque eu me identifiquei que sua dúvida na minha leitura, na minha interpretação, não tinha nada a ver com a MHS. É uma confusão cinemática, tá bom? Por quê? Dito isso, cara, se a gente for de fato MHS, vamos lá então, vamos pegar um pêndulo simples, que é um exemplo de MHS ali, para pequenas oscilações e tal. Então, qual que é a posição do nosso camarada aí, a pergunta dele? Suponha que o pêndulo está aqui, isso aqui é o que a gente chama de posição de equilíbrio, ou seja, deixa o fio no prumo ali na vertical, ele fica parado. Então, né? Só você não mexer com o pêndulo lá que ele fica paradinho. Aí eu pego, puxo ele, por exemplo, até aqui, né? E abandono ele. E aí ele vai descendo. Quem que é a força que acelera ele? É uma componente do peso, é a componente tangencial do peso aqui, ó. Chama de PT, a componente tangencial. Quanto mais eu vou me aproximando, cara, da posição de equilíbrio, menor é essa componente força. Beleza? Menor é essa componente força. Por que, Guizoli? Não sei se você sabia, mas o movimento pendular, cara, você pode interpretar ele, aí enfim, mais uma discussãozinha para enriquecer nosso intelecto aqui, deixar a gente mais inteligente, né? O movimento pendular, aqui eu vou dar uma... Cara, eu vou dar uma esticada boa, mas vai valer a pena. Você vai ficar inteligente com isso aqui, olha que doido. O Galileu, sabe como é que o Galileu descobriu que corpos de diferentes pesos caem juntos? Por conta disso aqui, ó. Por conta do que ele chama de isocronismo dos pêndulos de comprimentos idênticos. Porra, Guizoli, você falou bonito, hein? Isocronismo dos tempos iguais, pêndulos de comprimentos idênticos. Ele percebia que se eu pegava massas diferentes e amarrava em pêndulos de comprimentos idênticos, eles tinham o mesmo período de oscilação. Então assim, pegar uma bola de 1 kg e uma bola de 10 gramas, amarra em pêndulos de mesmo comprimento, beleza? Bota para oscilar. Elas demoram o mesmo tempo para completar um período, né? Uma oscilação. Aí o Galileu pensou, o que é um movimento pendular? Olha como é o cara inteligente. Falou, o movimento pendular é uma queda livre. É uma queda livre guiada. É como se fosse, olha que interessante, cara. É como se essa bolinha tivesse caindo ao longo de vários planos inclinados. Olha que loucura, né? Cuja inclinação vai diminuindo. Olha aqui, ó. Aqui é como se ela estivesse caindo ao longo desse plano inclinado.
Aqui é como se ela estivesse caindo ao longo desse plano inclinado. E aqui, o plano inclinado teria inclinação o quê? 0. Então aqui ela nem cai. É por isso que se eu deixar ela parada aqui, ela fica parada. Se eu soltar ela do repouso em qualquer outra posição, ela não fica parada, porque o planozinho tem uma certa inclinação. O Galileu, inclusive, para estudar a queda livre, cara, ele usava planos inclinados para diluir a queda no tempo. Por quê? Porque se eu solto essa grade aqui, ó, pum, ela cai rapidaço, irmão. 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu ponho num plano inclinado de inclinação bem levinho, ó, ela demora muito mais para esse movimento acontecer. E como o Galileu observava a coisa no olho, então ele precisava... Isso aqui é rápido demais, cara. Não dá para o cara observar quanto distância que ela andou e medir, né? Eu precisava diluir a queda no tempo. Então ele sabia que uma forma de estudar a queda livre, de diluir a queda no tempo, era estudar a queda ao longo de planos inclinados. Ele sabia, cara, a mesma gravidade que faz a caneta cair aqui, faz a caneta cair ao longo do plano. Se eu polir e lixar bem esse plano aqui, eu elimino o atrito e vai ser realmente só a gravidade atuando. A questão é que vai ser só uma componente da gravidade. E essa componente, se a inclinação do plano é muito alta, aí a componente é intensa e aí o cara cai rapidaço também, tipo na vertical. Agora, se a inclinação do plano for bem baixa, aí a queda ela fica diluída no tempo, o movimento acontece um pouquinho mais devagar, eu consigo observar e medir as coisas. Então, enfim, o Galileu já sabia que estudar a queda livre, um jeito de estudar isso de um jeito mais fácil, diluindo a queda no tempo, era estudando planos inclinados. Aí o cara saca, olha que foda, que o movimento pendular é basicamente um movimento de queda no plano inclinado, só que com planos inclinados que vão mudando cada vez mais a inclinação. Olha que foda. Então você bem sabe, se aqui a inclinação do plano é maior, então a componente do peso que acelera o cara, seria P seno de θ, se você quiser fazer essa conta aí, né, é maior. Aí, à medida que eu vou diminuindo a inclinação do plano, a componente do peso que está gerando a aceleração vai diminuindo, inclusive aqui ela vale quanto? 0, beleza? Então, enfim, olha que interessante, esse é um movimento em que a força que acelera o cara vai diminuindo cada vez mais. Consequentemente, a aceleração do cara vai diminuindo cada vez mais. Inclusive, aqui a aceleração seria quanto? 0. Quer dizer que a velocidade tem que zerar? Não. Aqui, na verdade, é o ponto de velocidade máxima. Por quê? Porque ele ficou acelerando essa queda inteira, irmão. Ele acelerou a queda inteira. Ah, mas a aceleração estava ficando cada vez menor. Sim, mas tá aqui, ó. A aceleração não estava ficando cada vez menor? Sim. O cara não continuou ganhando velocidade, andando cada vez mais depressa? É isso. Quando que o cara para de ganhar velocidade, meu irmão? Ele para de ganhar velocidade se a aceleração trocar de sinal, se a aceleração trocar de sentido, que é justamente o que acontece dessa posiçãozinha aqui para frente. É ou não é? Porque olha só, dessa posição aqui, irmão, para frente, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó, e vamos desenhar mais 2 pontos. Pô, cara, fiz uma divagaçãozinha maior do que talvez era necessário para a dúvida, José, mas enfim, você será o juiz aí. Você me diz se valeu a pena ou se eu viajei demais na prosa. Mas para mim, acho que valeu a pena pra caramba aqui, cara. Olha só. Então lá. Agora é como se esse cara estivesse subindo ao longo de planos inclinados, de inclinações cada vez maiores. Caraca, você concorda que agora, então, a aceleração trocou de sentido? Por quê? Porque antes a aceleração estava puxando o cara para a esquerda. Ele estava a favor do movimento dele. E agora? Agora, esse camarada está se movendo, ele continua se movendo para a esquerda, só que a aceleração está o quê? Contrária ao movimento dele. É ou não é? A componente tangencial do peso ali, né? Agora ela está contrária ao movimento. Agora sim, cara, daqui para frente, ele começa a perder velocidade. Não porque a aceleração está aumentando ou diminuindo, mas porque a aceleração está contra o seu movimento. Inclusive, ele perde cada vez mais velocidade, porque quanto mais ele sobe, maior é a inclinação do plano contra o qual ele tem que subir, né? Maior é a componente do peso. Então, nesse caso aqui, daqui para cá, a força contra o movimento está aumentando, a aceleração, então, contra o movimento está aumentando, então a taxa com que a velocidade dele diminui fica cada vez maior. Mas, enfim, o importante, só lembrando, é aqui a queda inteira, meu irmão. O tempo inteiro a aceleração dele diminui, mas continua sempre a favor do movimento, por isso ele sempre ganha velocidade. É por isso que aqui é o ponto de velocidade máxima, porque daqui para frente a aceleração troca o seu sentido, troca o seu sinal, passa a ser contra o movimento do cara, e é aí que ele perde velocidade. Então, enfim, guarde isso aí, cara. Já ficou até meio prolixo, mas esse é o ponto. Ganhar velocidade não quer dizer que eu estou ganhando aceleração, a aceleração está aumentando cada vez mais. Quer dizer que existe uma aceleração favorável ao movimento. A hora que essa aceleração trocar de sentido, meu irmão, aí eu paro de ter aumento de velocidade, eu passo a ter diminuição de velocidade. Enfim, cara, você viu que eu falei muito pouco de MHS, só no finalzinho, mas eu entendi que sua dúvida era de cinemática. Espero que tenha ficado claro. Como eu disse, cara, essa aqui é de longe, a dúvida mais clássica que tem ali nos fundamentos da física, quando a gente está começando a estudar velocidade e aceleração e tal. Então, quis gastar um tempinho aqui, eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas aí também. Tamo junto demais, irmão. Bons estudos. Sapere out.